Fazer aqui um lembrete aos irmãos que nesta manhã estivemos na escola bíblica dominical, onde foi uma bênção, aprendemos nesta noite aqui, nesta manhã, como que combate as heresias, e a gente participando do culto, eu pude ver muitos irmãos ausentes nessa manhã na escola bíblica dominical. Nós tivemos aqui testemunhos preciosos, para acrescentar, para fortalecer a nossa fé. Os ventos de heresia são espalhados e às vezes nós não temos conhecimento e somos levados por ele. Então é importante a igreja aprender, estar na escola bíblica, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, para não se deixar levar. Amém? Então a gente precisa estar aprendendo a palavra de Deus para estarmos fortalecidos na fé. Os varões, nós cantamos aqui que João, ele viu a cidade santa sendo preparada para a igreja, E nós vamos entrar nessa cidade santa. Nós queremos ir para lá, nós vamos para lá, pois esse é o objetivo da igreja, o seu objetivo de entrar nos céus pelas portas. Amém? Louve ao nome do Senhor, adore a Deus, se derrame diante do seu altar. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, dizendo que Deus é bom, Deus trabalha em favor da nossa casa. Deus trabalha em favor da nossa família, Talvez você esteja preocupado com um parente que está hospitalizado, passando por dificuldades e problemas, Enquanto nós aqui adoramos a Deus, enquanto nós nos derramamos diante do seu altar, Ele trabalha em nosso favor. Deus vai lá e visita aquele a quem precisa. Nós ouvimos aqui o pastor dizer que Deus envia anjos para batalhar, para pelejar em favor daqueles que os servem. Irmãos, Deus, Ele é fiel. Creia nisso nesta noite. Deus é poderoso, Deus guarda a sua vida. Nós somos guardados por Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus, Ele tem um cuidado de você. Deus, Ele zela pela sua vida. Deus, Ele tem ciúmes de você. Creia nisso nessa noite. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle de todas as coisas no mundo, Ele vela, Ele zela, Ele tem cuidado da sua vida. Amém? Amém? Podemos adorar o nome do Senhor? Podemos levantar as nossas mãos e dizer que Deus tem sido bom, tem guardado as nossas vidas, as nossas casas, tem nos sustentado, tem nos dado do Teu Espírito, tem enchido o nosso coração de alegria, e estamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança daqueles que creem que Jesus vem. Amém? Eu disse mais uma vez para o nosso pastor que a gente não está acostumado em ser pego assim. Vamos ouvir o pastor, mas aprove o Senhor nessa noite que a palavra veio para nós estarmos compartilhando com os irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 8. Eu quero estar compartilhando com os irmãos, não vou ser extenso, não vou demorar muito, mas acredito que aquilo que Deus colocou no meu coração, na tarde desse dia eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Samuel capítulo 8 diz assim: quando Samuel ficou idoso, todos acharam, irmãos? Amém? Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei do direito. Por isso, todos os anciões e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá, e ponderando-lhe: tu envelhecestes e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que eu estive lendo nesta tarde. Nós conhecemos a história dos filhos de Samuel, E eu quero falar aos irmãos essa noite a importância da presença do Espírito do Senhor na vida do crente, A presença do Espírito de Deus na nossa vida. A história, ela vai nos dizer que Samuel, ele reinava em Israel.
Deus toma Samuel para liderar. Deus era o líder de Israel, né? Samuel agora ele envelhece, os seus filhos exerciam juízes, eles julgavam a causa do povo, porém, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles não seguiram os passos de Samuel, seu pai, que era íntegro, temente, né? Estava diante de Deus, oferecendo a sua vida ao Senhor. Os seus filhos, vindo após eles, fizeram ao contrário, né? E o povo se aborreceu com aquilo e foi até Samuel, pedindo um rei, pedindo que se levantassem reis para orientar ao povo, como as demais nações, né? Tinham seus reis para ser orientado por eles, saíam à frente de batalha. E o povo, os anciões, vai até Samuel dizendo: nós queremos um rei, pois os seus filhos não exercem justiça diante do povo. Queremos um rei como as demais nações. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel se entristeceu com aquela história, né? E Deus vai dizer a Samuel: Samuel, não se preocupe, porque eles não rejeitam a você, eles estão rejeitando a mim. Eles não rejeitam a você, eles estão rejeitando a minha lei. Desde o que eu fiz, desde o Egito até agora, eles estão rejeitando a minha lei. Irmãos, Deus guiava o povo, Deus estava com o povo. E Deus vai dizer assim: Samuel, lembra ao povo quais são os direitos do rei, o que o rei vai exercer sobre eles. Samuel reúne o povo e diz para eles quais seriam os direitos do povo, do rei. Mesmo assim eles disseram: não, nós queremos um rei, deixando de lado, irmãos, aquilo que Deus havia feito por eles, esquecendo dos benefícios e das maravilhas do Senhor. Deus cuidava do povo, Deus zelava pelo povo, eles não tinham moléstia, porque Deus cuidava debaixo do seu reinado. A Bíblia vai dizer que Deus diz a Samuel: Samuel, então faz a vontade do povo, dá a eles o rei, né? Escolhe um homem para que reine sobre Israel. E assim foi feito, irmãos, e foi Saul que foi escolhido como rei de Israel. O que eu quero dizer aos irmãos aqui, que Deus escolheu a Saul. Deus escolheu a Saul para reinar sobre o povo, né? E no princípio do reinado de Saul, ele foi muito bem. A Bíblia vai dizer que as jumentas dos pais de Saul se perdem, e Saul vai à procura dessas jumentas, né? Deus já havia preparado o encontro de Saul com Samuel para que ele fosse ungido rei, né? E a Bíblia vai nos dizer que Samuel, ungindo Saul como rei, ele disse que ele desceria ao vale, encontraria alguns profetas, né? E ali ele também profetizaria, ele seria cheio do Espírito Santo. E quando Saul ele desce, ele encontra os profetas, e o texto vai dizer que ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apodera da vida de Saul, e ele profetiza com os profetas. O Espírito de Deus vem sobre a vida de Saul e ele profetiza, ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus muda o coração de Saul e ele profetiza juntamente com os profetas. Alguém vai dizer: mas não é esse o filho de Quis? Não é esse Saul? Né? O que ele está fazendo no meio dos profetas? Ele agora está profetizando, porque Deus muda o seu coração. Irmãos, quando damos lugar para o Senhor, quando nós buscamos a Ele, quando nos derramamos diante do seu altar, e o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, há uma alegria tremenda. Nós estamos atravessando tempos em que já há escassez do Espírito de Deus no meio das igrejas. No meio das igrejas, né? Nós já não oramos mais como orávamos antes. Nós já não sentimos mais a graça como sentíamos antes. Nós ficamos, a igreja da atualidade está desapercebida. A igreja da atualidade já não tem mais a adoração poderosa. Ficamos aquém, desapercebidos, preocupados com o amanhã, preocupados com o que vai acontecer, preocupados com A, com B. Esquecemos da adoração, de nos entregarmos, de nos envolvermos, de deixar o Espírito de Deus trabalhar. Se eu lançar uma pergunta aqui ao plenário e disser: quantos são batizados com o Espírito Santo? Talvez 90, 80, 70, 60% vão levantar a mão e dizer: eu sou batizado com o Espírito Santo. E perguntar, e voltar a pergunta, dizer: qual foi a última vez que você foi cheio, falou em línguas estranhas, onde Deus te tomou poderosamente? Talvez eu não vou ter a resposta sua, da sua parte,
porque você já não se lembra, porque faz tempo que não sentimos essa graça, porque não falamos em línguas, porque estamos desapercebidos. Ora, Deus nos chamou, irmãos. Lembra quando Deus te chamou? Lembra quando Deus te salvou? A alegria de estar nos cultos, a alegria de buscar ao Senhor, o desejo que os cultos acontecessem para que estivéssemos aqui. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, que experiência tremenda, que coisa gostosa. Você queria estar sempre na igreja para falar em línguas estranhas. Sim ou não? Verdade ou não, irmãos? E hoje? Saul foi cheio do Espírito Santo. Saul começou a ser guiado pelo Espírito de Deus, e ele começou a fazer aquilo que era reto diante do Senhor. Quando o homem ele ouve, irmãos, a direção do Espírito, quando o homem está na direção do Espírito de Deus, ele faz a vontade de Deus. Ele se rende, ele se entrega, ele adora, ele se envolve, ele se doa. Não existe dificuldade, problema, escassez, fome, nada. Ele se entrega, ele se envolve, porque ele sabe que Deus cuida dele, uma vez que somos guiados pelo Espírito de Deus. E Saul, irmãos, teve essa trajetória. Ouvia a voz de Deus: Senhor, eu vou à batalha, eu vou à guerra. Deus dava a direção para Saul. Deus apontava o caminho da vitória para Saul. Deus dizia: vai, e ele ia. Não vai, e ele não ia. Isso é obedecer à voz de Deus. E em todas as batalhas, quando Deus está na frente, quando Deus é o guia, quando Deus diz vai, a vitória é certa. A vitória vem. Porém, Saul, ele começou a fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Ele começou a se desviar, começou a se esquecer, começou a se entregar à vontade própria. A Bíblia vai dizer que eles estavam em batalha e Samuel estava para chegar, para oferecer a Deus o sacrifício e o holocausto. E os soldados começam a recuar porque Samuel ainda não havia chegado. Saul se desespera, porque eles estão recuando. Ele vai mais do que depressa e monta o altar para oferecer o sacrifício que não era para ele fazer. Ele começa a fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele começa a desobedecer a voz de Deus. E todas as vezes que desobedecemos a voz de Deus, entramos em decadência. Somos fadados ao fracasso quando deixamos de ouvir a orientação de Deus e entender que somos capazes e suficientes de fazer, de tomar decisão própria, quando Deus não está no negócio. Ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus e ser guiada por ela. Eu sempre digo aos irmãos que quando nós pedimos a Deus uma resposta, seja ela qual for, oramos ao Senhor: Deus, é da tua vontade, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim. E há um desejo muito grande no nosso coração, porém às vezes não esperamos a resposta de Deus, não aguardamos aquilo que Deus ele tem a responder, e nós, pela nossa ansiedade, entendemos que Deus está no negócio, e depois quebramos a cara, ou não dá certo, nós vamos dizer: mas eu orei ao Senhor, mas eu falei com Deus, eu entreguei nas suas mãos, porém não esperamos a resposta do Senhor. E se Deus não estiver no negócio, irmãos, não vá, espere, tenha paciência. E Saul começou a se desviar, a esquecer-se do Senhor. Quando era guiado pelo Espírito Santo, todas as suas batalhas e guerras ele vencia. Entenda isso nesta noite. Seja guiado, entregue a sua vida para o Senhor, deixe o Espírito guiar a sua vida, se envolva com o Senhor, não se precipite, deixa o Senhor guiar a sua vida. E Saul sai, faz aquilo que não era para ele fazer, e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se afasta da vida de Saul, e ele começa a entrar em decadência, ele começa a fazer aquilo que era mal, era errado, e ele queria, irmãos, ele queria estar numa posição vazio, sem graça,
sem vida, sem o Espírito. Diz para mim, irmãos, responde para você mesmo. Quantas vezes que nós, ou quantas vezes que nos deparamos em situações que não ouvimos mais a voz de Deus, que não se ouve mais a voz de Deus. Tomamos caminhos que são guiados por nós mesmos. Sabemos, irmãos, que está errado, presbítero Isaías. Caminhamos com as nossas próprias pernas, mas sabendo que estamos errados. Aonde não se agrada ao Senhor, aonde não se agrada a Deus, tomando direção por conta própria, seguindo os nossos próprios caminhos. Mas se formos guiados, se não nos esquecermos de Deus, se não nos esquecermos do Espírito do Senhor, vamos ser bem-sucedidos. Irmãos, podemos perder todas as coisas nesta vida, podemos abrir mão de todas as coisas nesta vida, mas não abra mão, não perca a presença do Espírito Santo, se agarre a Ele. Pastor, mas aconteceu, eu já não sinto mais, eu já não sou mais o crente que eu era de outrora, eu já não sou mais o crente que eu era quando eu comecei a caminhada da fé. Eu era direcionado, eu ouvia a voz de Deus, Deus falava comigo, Deus revelava a mim, Deus me usava, Deus me dava, mas hoje eu não sei o que aconteceu. Aconteceu que eu estou estático, parado, não tenho ação, venho ao culto, é uma bênção, porém a minha posição não muda, a minha posição é a mesma. Eu vejo os irmãos falando em mistério, em línguas, a minha posição é a mesma. O que é que está acontecendo? Será que estamos seguindo o caminho de Saul? Será que ouvimos a sua voz ao princípio da nossa fé? Fizemos aquilo que era correto, certo diante de Deus? E agora com a modernidade estamos nos esquecendo? Ou tomando caminhos por conta própria? Ou trilhando caminhos por conta própria, esquecendo-nos do Senhor? Abra mão de tudo aquilo que não te leva para perto de Deus, mas não abra mão da presença do Espírito do Senhor. Se aconteceu, volta correndo para o altar, se lance, se humilhe, se jogue, busque, dedique a sua vida, diz: venha para mim, Espírito Santo, encha a minha vida, Espírito Santo. Eu quero ser como dantes, eu quero ser como outrora, eu quero a tua presença na minha vida, para ser guiado, para ser direcionado, para tomar o rumo, para não errar, para não fazer aquilo que é mal diante dos seus olhos. Volta correndo depressa diante do altar do Senhor, se derrame, seja cheio do Espírito Santo. E Saul, irmãos, ele começou bem, cheio, porém, quando ele perde a presença do Espírito, ele faz tudo que é errado. Ele começa a praticar coisas que não era para praticar, porque está fora da direção do Senhor, está fora da direção do Espírito de Deus. E terrível coisa é não ter o Espírito Santo na vida. Terrível coisa é estar vazio, sem vida, sem graça. E o Senhor nessa noite está nos convidando a rever os nossos conceitos. E o Senhor está nos convidando a rever a nossa situação, o que é que nós queremos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo. Lembre-se, irmãos, lembre-se de uma coisa: aonde nós estávamos, da onde Deus nos tirou, aonde Deus nos colocou e para onde Ele vai nos levar. Outrora estava no mundo, jogados, caídos, sem Deus, sem graça. O Senhor, com a sua forte mão, foi lá e nos resgatou, nos colocou na sua presença, perdoou nossos pecados, apagou nossos pecados, colocou um novo cântico na nossa boca, e hoje nós somos embaixadores do Rei. Louvamos ao Senhor, testificamos com graça do nome do Senhor, damos a Ele glória. O povo olha para a gente e diz assim: ora por mim, porque sabe que temos algo de diferente.
E para onde nós vamos, irmãos? Para onde Ele vai nos levar? Essa é a nossa esperança maior, de adentrarmos ao céu de glória. Aonde João viu a cidade santa sendo preparada, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não perca a presença do Espírito Santo. Quando as trombetas se posicionarem para anunciar a volta do Senhor, quando Deus der ordem aos seus querubins dizendo: toca as trombetas e chama a minha igreja, o Espírito do Senhor, Ele vai soprar nos seus ouvidos dizendo: aí vem o noivo. Aí vem o noivo, se prepara, esteja pronto. As trombetas vão soar, as trombetas vão tocar, e aquele que está em comunhão, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai dizer: aí vem o noivo, ele está vindo, ele está voltando, o noivo vem. Não perca a presença do Espírito Santo, porque quando se perde, somos levados, irmãos, por caminhos que não agradam ao Senhor. Quando se perde a presença do Espírito de Deus, fazemos aquilo que Saul fez, que era mal diante dos olhos do Senhor. Não perca a presença do Espírito de Deus. Abra mão de todas as coisas nessa vida, mas não perca a presença do Espírito Santo. Pastor, mas como é que eu faço? Anda na presença do Senhor, ouve a sua voz, seja guiado por Ele, se entregue totalmente ao Senhor, viva para Ele, porque terrível coisa é, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Davi, ele peca diante do Senhor, ele vai implorar, ele vai falar com Deus: Senhor, não retires de mim, não arranque de mim, eu quero a tua presença, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito, porque Davi sabia, irmãos, se não fora guiado pelo Espírito de Deus, andamos por caminhos errantes, fazemos aquilo que não é reto diante dos olhos do Senhor. E talvez eu esteja falando para você, talvez não eu esteja falando para você esta noite, porque Deus não fala com quem não está presente. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite que sente falta, e o Espírito de Deus sente falta de encher a sua vida, o seu coração, de te dar graça, de andar com você, de falar com você. Ele falava e você era sensível à sua voz, era orientado, era guiado por Ele, e o Espírito de Deus, Ele sente falta da sua sensibilidade. O Espírito do Senhor, Ele sente falta da sua sensibilidade. Ele sente falta dos tempos em que você chorava pela madrugada. Ele sente falta de quando você se dobrava diante dEle e dizia: vem sobre a minha vida, eu estou com um problema insolúvel, mas eu sei, eu creio que o Senhor vai me dar uma direção. O Espírito do Senhor está sentindo falta de você, está trazendo ao seu coração essa lembrança nesta noite. Perca tudo, abra mão de tudo nesta vida, mas não perca o Espírito de Deus. Não abra mão do Espírito de Deus, se entregue a Ele, se envolva a Ele. Davi clama: não retires de mim o teu Espírito. A pior coisa que existe na vida do ser humano, irmãos, é estar vazio de Deus, é não ter Deus na sua vida, é não ser cheio do Espírito Santo. Abra mão de todas as coisas, mas não abra mão do Espírito de Deus. Não abra mão do Espírito Santo. E nós entramos no ano de 2025, talvez muitas pessoas se lançam diante do altar dizendo: Deus, aquilo que eu não fiz durante o ano que passou, eu prometi tantas coisas para o Senhor, mas eu não consegui cumprir. Deus, mas esse ano eu preciso cumprir. Esse ano eu vou cumprir. Estamos terminando o mês de janeiro, está se findando o mês de janeiro, e nós apenas prometemos.
Nós apenas abrimos a boca e falamos com Deus: eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Irmãos, se todos nós presentes no culto desta noite vivêssemos uma vida ainda mais envolvida com o Senhor, não é que você se envolva, mas colocamos algumas coisas com mais prioridade, nos preocupamos muito mais com a nossa vida terrena do que com a vida celestial. Nós vivemos na terra, nós estamos na terra, mas o nosso pensamento, a nossa cabeça, ela tem que estar no céu, irmãos. O mundo é passageiro, o mundo é ilusão. Quantas pessoas que poderiam estar aqui agradecendo a Deus, servindo a Deus, envolvidos com Deus e não estão, porque tá bom. Eu falei essa semana em um culto que nós estamos na nossa zona de conforto, estamos tranquilos. Deus tem nos dado emprego, Deus tem nos dado casa, Deus tem nos abençoado, não tem faltado nada. Tá bom, eu venho ao culto de domingo, eu participo do culto, eu dirijo o culto, eu prego, eu ensino, tá bom. Estamos tranquilos na nossa zona de conforto, não queremos sair para a batalha, para a guerra. Se nós, irmãos, se Deus, Ele abrisse os nossos olhos espirituais, e nós víssemos o mundo espiritual, a batalha, a guerra que é travada, nós íamos nos assustar, nós íamos para a madrugada em oração, nós íamos clamar a Deus, nós íamos se humilhar diante do Senhor, dizendo: Espírito do Senhor, vem sobre a minha vida, enche a minha vida, esteja comigo, guia os meus passos, porque a batalha ela é reída, irmãos, a batalha ela é travada. Precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos nos entregar mais a Deus, ser cheio do seu Espírito. Não basta apenas tocar na igreja, não basta apenas cantar na igreja, tem que ser cheio, tem que estar cheio, tem que buscar, tem que se envolver. Algumas pessoas não se preocupam se querem buscar o batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas estão muito tranquilas, presbítero Pedro, e não querem esse envolvimento. Mergulha, se encha, tenha uma experiência com Deus, viva uma experiência com o Senhor, saia da sua zona de conforto. Tá bom, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu vou oferecer o meu culto ao Senhor, está bom demais. Não está, irmãos. O Espírito do Senhor, Ele tem saudade da sua vida. O Espírito do Senhor tem saudade dos tempos em que você se envolvia, quando você se entregava, quando você era mais fervoroso, quando você buscava pelas madrugadas, quando você vivia uma vida de retidão ainda mais, quando você se entregava ao Senhor. E hoje estamos tranquilos, entramos na nossa zona de conforto e está bom demais. Mas o Senhor está nos convidando, está nos chamando, está trazendo à nossa memória que precisamos mergulhar, precisamos adentrar ainda mais. As águas estão dando no tornozelo, Deus está dizendo: adentra um pouquinho mais, como Ele fez com Ezequiel. Vem, Samuel, pode entrar, vem, Ezequiel, pode entrar. E ele foi chamando a Samuel, as águas deu na cintura, as águas deu nos ombros, até que ele começa a nadar, irmãos. E nós, às vezes, preferimos, queremos apenas estar aonde as águas estão no tornozelo. Eu não tenho muito compromisso, pastor Sebastião, está bom demais, eu estou presente, eu estou aqui, né? As águas no tornozelo, não quer se envolver, não quer se entregar. Às vezes achamos lindo, bonito, quando Deus usa alguém aqui, em profecia, em revelação. Aí às vezes fala assim: eu queria ser assim, eu poderia ser assim, mas não nos entregamos, não vivemos uma vida para isso, irmãos. Não nos entregamos a ponto de Deus nos dar essa revelação. Não é para pastores, não é apenas para evangelista. Deus usa quem Ele quer, Deus usa quem está na posição, e Deus quer te usar, e Deus quer te usar. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, Deus quer dar a você, Deus Ele é com você. Mas por que que não acontece, pastor? Por que que não acontece?
Seria pouco envolvimento, irmãos? Seria? A falta está em Deus? A falta está em nós? Os nossos cultos poderiam ser mais fervorosos? Os nossos cultos poderiam ser mais pentecostais? Os nossos cultos poderiam ser mais avivados? A culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Não. Começamos bem, trilhamos o caminho no princípio bem. Sim, pastor, era uma bênção. Eu evangelizava, eu pregava, eu dava testemunho. Alguém dizia: a vida desse moço foi transformada. Ele está evangelizando, pregando, fazendo a obra. Começamos bem, estávamos presentes em todos os cultos, nos envolvíamos, irmãos. Me lembro quando eu aceitei a fé, aceitei Jesus, no dia 16 de outubro de 1991, uma alegria tremenda na minha alma, uma alegria tremenda no meu coração, e eu passava, dizia aos irmãos: Paz do Senhor, quando é que tem culto? Estava nos montes, nas campanhas, aonde tem campanha de oração. Eu quero estar nos cultos, irmã Elizabeth, eu quero estar presente, eu quero estar reunido, eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus. E se eu fizer essa pergunta aos irmãos aqui, acredito que muitos viveram essa experiência, de no princípio da sua fé, você está envolvido, buscando, se doando, não tinha nada que te impedia. Pastor, mas hoje a vida é diferente, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha faculdade, eu tenho meu emprego, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, irmãos, e começamos a enumerar alguns obstáculos e algumas dificuldades para Deus. Estamos nos justificando diante do Senhor, e quando viemos ao culto, e quando estamos num culto como esse, né, para quem está em cima do altar, é muito mais fácil observar a igreja. Eu vejo aqui alguns irmãos que levantam as suas mãos, adorando a Deus quando o louvor é entoado. Eu vejo alguns irmãos aqui gesticulando, dando o seu máximo para o Senhor, mas alguns irmãos também estáticos, tranquilos, como se não estivesse adorando ao Senhor. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos ter mais compromisso. Nós precisamos se envolver mais. O culto começa às 19 horas. O culto começa às 19 horas. E nós chegamos na igreja às 19h30. Às 19h25. Às 19h15. Pastor, mas eu estava trabalhando. Ok. E quem não estava? Não tem mais desejo de estar aqui? Não quer mais estar aqui? Quer apenas que as 2 horas de culto se passem rápido para ir para casa? Ou para conversar na porta da igreja? Ou para resolver alguns assuntos que é da sua importância, e nos esquecemos do foco principal, irmãos, que é adorar o Senhor, que é se entregar para Ele. E quando estamos cheios do Espírito Santo, arde em nosso peito, arde em nosso coração o desejo de estar, de se envolver, de se entregar, de se doar para Ele. E às vezes aqui, problemas, dificuldades que nós enfrentamos, que Deus poderia resolver, e não resolve porque estamos aquém, andando por caminhos que não são guiados por Deus, tomando a direção própria, esquecendo de que Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória em qualquer situação. Entenda isso nesta noite, irmãos. Entenda isso nesta noite. Nós estamos caminhando para o céu, e Jesus, certa feita, Ele vai dizer:
que o céu, a porta do céu, o caminho para o céu, ele é apertado, ele é estreito, ele é pequeno, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Nós ouvimos aqui constantemente, não se pode oferecer de qualquer forma para Deus um sacrifício, não podemos entrar por essas portas de qualquer maneira e dizer que estamos louvando ao Senhor. Você sabe que Deus conhece o nosso coração, você sabe que Deus conhece a intenção do nosso coração, você sabe que Deus conhece a nossa vida. Entrar por essas portas e não estar pronto, preparado para oferecer um sacrifício ao Senhor, de todo o nosso coração, Deus, Ele conhece. E nós vamos para a glória eterna, irmãos. Eu não me lembro se eu disse isso aqui na vez passada, mas quando nós chegarmos ao céu, o nosso pastor, né, hoje nosso pastor Stanley, ele vai querer ver a todos nós. Ele vai estar atento. Pastor, mas isso não vai ser no céu, a gente não vai ser arrebatado, vamos ser espirituais, isso não vai existir, eu não vou conhecer ninguém que entrar. Vai, irmãos, vai, o pastor vai estar atento. O rebanho que Deus colocou na responsabilidade dos nossos pastores, eles vão estar atentos assistindo. Vai passar Kézia, vai passar Natália, vai passar a irmã Maria, vai passar o Bruno, o Isaías, e ele vai estar olhando. Vai passar o Samuel, vai passar o Evaldo, né? Vai passar o Francisco, mas cadê a Joaquina? Cadê a Joana? Cadê a Tainá? Cadê a Daniela? Não veio. Irmãos, não vale a pena, não vale a pena servir ou estar na presença de Deus e não ter o seu nome anunciado aquele dia, não ouvir o soar da trombeta e o seu nome sendo chamado, entrar no reino de Deus, entrar na glória de Deus. Não vale a pena. Vai perder tempo. E como que eu vou vencer o mundo, pastor? Cheio do Espírito Santo. Como que eu vou vencer as dificuldades, pastor? Cheio do Espírito Santo. Como é que eu não vou errar, pastor? Cheio do Espírito Santo. Como que eu não vou tomar decisões precipitadas, pastor? Cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou chegar no céu, pastor? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito de Deus. E Ele está trazendo ao nosso coração essa noite, trazendo essa memória ao nosso coração. Se encha do Espírito, seja guiado pelo Espírito, irmãos. Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença do Espírito de Deus. Nós começamos a errar, entramos em decadência, somos facilmente abatidos. O inimigo tem facilidade de nos tirar da igreja, quando nos esquecemos de buscar ao Senhor, de se envolver com Ele, de ser cheio do Espírito Santo. Mas estamos vivendo o século 21, pastor, a igreja está diferente da igreja outrora. Obreiros da minha retaguarda, eu vivi esse tempo, tem 31 anos que eu estou na igreja. Nós vivíamos tempo, irmãos, que cultos como esse eram poderosos, avivados. Deus falava no meio da igreja, Deus falava com o povo cheio de graça, cheio de unção. Mas os tempos são diferentes, pastor. A igreja está mais moderna. Irmãos, modernidade não tem nada a ver com espiritualidade. A minha espiritualidade, a sua espiritualidade, o seu envolvimento com Deus, a sua vida com Deus. Começamos bem, caminhamos até certo tempo bem, mas se perdermos, se abrirmos mão do Espírito que nos guia, que fala conosco, não faz porque está errado, se deixarmos de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, de que quando estamos caindo perto do abismo, Ele vai dizer: não dá mais um passo, porque senão você cai.
E se formos insensíveis, cairemos, vamos descer. Mas quando somos sensíveis, como quando ouvimos, nós paramos, nós ouvimos e recuamos, porque estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E eu quero finalizar nessa noite. Perca tudo nessa vida. Abra mão de qualquer coisa nessa vida. Pastor, mas de tudo que você se possa pensar. Abra mão. Deixa passar. Ah, vai embora. Não quero. Mas não abra mão. Não abra mão, não perca de vista. Não abra mão da presença do Espírito do Senhor na sua vida. Se encha. Se envolva, busque. Quando o pastor dizer, alguém quer oração, quer voltar ao tempo em que você era cheio, chorava na presença de Deus, quando alguém cantava um louvor, quando o pregador pregava, a sensibilidade vinha à sua vida, você chorava, se rendia, era sensível, venha correndo, se lance, entre com confiança na presença do Senhor, abra o seu coração, irmão. Abra o seu coração, minha irmã, e adore ao Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Sejamos cheios do Espírito. Sejamos cheios da sua presença. Nos envolvemos com Ele, nos entregamos a Ele, e Ele cuida de nós. Ele vai nos direcionar pelo caminho correto. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite de forma rica e poderosa, e que a palavra possa permanecer no nosso coração, irmãos. Ao sairmos dessa porta, colocarmos em prática, vivermos para Deus, para o seu Espírito, ser cheio do seu Espírito. Amém? Eu quero nessa noite agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, rogando a oração dessa igreja em meu favor, para que naquele grande dia, quando as trombetas tocarem, nós nos encontrarmos no céu e dizemos, chegamos aqui, irmã Sheila, chegamos aqui, irmã Ana Paula, chegamos aqui porque fomos guiados pelo Espírito do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Isaías. Aleluias. Alguém quer